Antes de iniciarmos este vídeo, eu gostaria de falar para vocês que ao longo da minha profissão eu trabalhei mais de 10 anos em um arquivo contendo toda a documentação do local onde eu trabalhava e documentação muito antigas, com mais de 100 anos. Ao longo desse tempo, eu fiz curso para entender da manutenção de documentos importantes, de documentos históricos relevantes. E, consequentemente, fui me habilitando na conservação e manutenção de documentos de suporte em papel, no qual se enquadram livros e gibis. Também tive uma atividade com museologia, e isso me levou a cursos que me deram uma noção mais perfeita e abrangente de coleções e sua manutenção. Eu falo tudo isso antes de iniciar o vídeo para evitar aquelas argumentações pertinentes até, do tipo, quem é esse cara para estar falando sobre isso? Então, com essa experiência e a experiência de colecionador de gibis, especialmente de gibis do Tex, é que nós vamos falar sobre o amarelamento do papel. Vamos lá. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Colecionismo Tex. Eu sou o Eros e hoje nós vamos falar sobre um assunto que apavora muitos colecionadores, que é o amarelamento do seu gibi. Gibis com folhas amareladas trazem importância, inclusive, na comercialização especializada dentro do colecionismo, já que edições menos amareladas são mais valorizadas e alcançam maiores preços. Das edições antigas, eu estou aqui me referindo. Então vejam bem que o assunto vai além da simples estética preferida pelo colecionador. Mas essa estética também ela é muito importante, porque faz com que jovens colecionadores, por exemplo, não queiram fazer aquela coleção justamente por achar aquilo um papel velho, um produto feio e até nocivo à saúde por causa de ácaros, por causa de fungos e sabe lá mais que receios possam trazer. Mas nós precisamos entender que o colecionismo, especialmente de um personagem como o Tex, que é um personagem bastante antigo, vai inevitavelmente envolver edições antigas. Então vamos falar aqui sobre o amarelamento e depois discorrermos de como poderemos evitar este processo ou pelo menos retardá-lo. Ok, todos conhecemos que a matéria-prima para a produção do papel é a polpa de celulose extraída das árvores. Então, o processo industrial consiste na extração da árvore, a picotagem desta árvore em pequenos cavacos, depois ela passa por um processo de cozimento e banhos químicos, que vão então desagregar as fibras, criando a massa, a polpa de celulose, e é esta polpa de celulose que, com mais alguns beneficiamentos, acabará se transformando no papel. Nesse processo de cozimento e banhos químicos, um dos principais objetivos é remover a lignina da polpa de celulose. A lignina ele é um polímero agregado à parede celular da celulose e que na árvore é responsável por dar toda a rigidez, força e consistência do tronco, permitindo que a árvore cresça e seja resistente.
ela tem a aparência natural amarronzada, ela que dá aquela cor escura para o tronco. Então, a remoção da lignina, além de ter o objetivo estético, tem o objetivo de minimizar a oxidação do papel, justamente porque a lignina é altamente suscetível à oxidação. Então, nesse processo, vai haver uma escolha industrial em remover mais lignina para produzir um papel de melhor qualidade, ou diminuir a intensidade dessa remoção para produzir um papel de menor qualidade, que tem finalidade comercial também. E a finalidade comercial dos papéis de menor qualidade é uma produção de algo mais temporal, algo mais temporário no seu aproveitamento. Caixas de papelão e o papel jornal. O papel jornal não foi pensado para permanecer indefinidamente guardado. O papel jornal foi pensado para que as pessoas acessassem a informação e depois jogassem fora. E muitos gibis de antigamente foram produzidos com papel jornal com a mesma finalidade. Acreditava-se que aquilo serviria para uma leitura em algum momento de espera e que depois seria desprezado. E os gibis do Tex foram produzidos assim, com papel jornal, um papel de menor qualidade, justamente para baratear o seu custo e, consequentemente, o seu preço de venda, e assim atender uma demanda de entretenimento que não tinha necessidade de perdurar por longos anos guardados em prateleiras como coleções. E foi exatamente isso que aconteceu. Os gibis do Tex foram guardados em coleções, como vários outros gibis produzidos com papel jornal, e são mantidos até hoje. O problema é que esse material é de baixa qualidade, com mais lignina e, consequentemente, mais amarelado. Um papel de menor qualidade é mais amarelado justamente por conta da lignina. E vai se tornando mais amarelado com o tempo, justamente por causa da oxidação dessa lignina. Papéis num nível melhor, brancos. Papel de nível melhor é branco justamente por não ter altos índices de lignina. Ele também irá amarelar, porque toda a química que remove a lignina acaba com o tempo também reagindo com a troca de oxigênio e gerando, consequentemente, o amarelamento também. Então, é natural que papéis de melhor qualidade também amarelem, e é o que vemos em livros e gibis mais antigos com papel melhor, papel branco. Então, se nós perguntarmos para qualquer restaurador, qualquer químico especialista, ele vai dizer, e eu estou dizendo isso aqui também, que o amarelamento é inevitável. Todos os papéis irão amarelar em um nível maior ou menor, segundo a sua qualidade. Diante disto, nós temos que entender que o amarelamento não indica algo nocivo por si só. Não indica má qualidade de conservação por si só. E não indica má qualidade de produto por si só. Se nós queremos colecionar um produto que não tem alta qualidade de conservação, o que nós devemos fazer é procurar dar esta qualidade, evitando que o processo de amarelamento, envelhecimento e degradação ocorram mais rapidamente. E isso é feito através da conservação preventiva. A conservação preventiva, ela significa dar uma manutenção adequada para os gibis, ou seja, como mantê-los de forma a evitar que o processo de degradação ocorra. E qual é a melhor forma de fazê-lo?
A melhor forma é o acondicionamento adequado dos gibis. Então, os gibis devem estar em prateleiras, posicionados preferencialmente na vertical, de forma que não estejam pressionados demais uns contra os outros. Ele deve ter ali uma leve folga, encostado, mas não comprimido. Isso permite que a estrutura das folhas não sofra compressão e possam reagir à troca de oxigênio, de umidade relativa do ar e os elementos de temperatura. Umidade, temperatura fazem com que o papel envelheça mais, mas também fazem com que o papel tenha a sua saúde estrutural necessária. Remover totalmente a umidade não é adequado, como mantê-lo em ambiente úmido também não é adequado. Os extremos prejudicam de igual forma a estrutura do papel. Então, mantê-los na vertical e de forma não comprimida nas prateleiras é uma primeira medida. Afastá-los da parede, justamente porque a parede é um condutor natural de umidade, então deve haver um espaçamento na parte posterior do gibi posicionado na prateleira, como obviamente na parte anterior, aonde nós temos acesso a ele. Isso permite uma circulação de ar que vai favorecer a essa troca de oxigênio. Muito bem, o pó, que é o grande terror dos colecionadores, pode ser evitado através da manutenção preventiva. Limpa-se o pó com uma trincha de cerda macia, removendo do corte superior, para aqueles que estão na vertical, essa poeira, né? Então, feito essa remoção periodicamente, você está evitando que o pó cause os danos. Isso porque o pó ele traz elementos químicos da própria poluição ambiental, além de também ter uma estrutura abrasiva para as folhas. Ele também pode infiltrar-se nas fibras, ocasionando ali uma reação química no papel. Por isso que o pó deve ser evitado e removido. E o mais importante é folhear com frequência o seu gibi. Gibis guardados por tempo indeterminado, que nunca foram acessados, tendem a trazer problemas na desestruturação de suas fibras, justamente por não haver a troca gasosa durante o processo de folheamento, onde as folhas ficam expostas ao oxigênio local, e por também não haver a devida maleabilidade e flexibilidade dessas folhas. Então, um gibi de papel jornal ou qualquer gibi, ele deve ser guardado na horizontal, ele deve ter o pó do corte superior, se este é o exposto à poeira, com uma trincha macia, removendo da lombada, né, do ponto de junção da cola para a extremidade, este pó. E o mais importante, o seu folheamento. 1, 2, 3, 4, 5 vezes é o suficiente, e eu gosto de fazer nos dois sentidos, para que haja a oxigenação destas páginas e, consequentemente, a sua manutenção de fibras. Feito isto, o gibi está manutenido. Ele volta para a prateleira e é um item que com certeza terá durabilidade e também retardado o processo de amarelamento.
E outra informação que é muito importante com relação ao amarelamento é a infiltração de luz. O ambiente deve ser bastante arejado, mas deve-se evitar a incidência direta da luz solar. A incidência da luz faz com que haja uma degradação de cores e uma reação, ocasionando esse amarelamento e a consequente acidulação das folhas e o seu quebramento. Microscopicamente, a folha ela é mantida pelas fibras que se entrelaçam, e quanto mais longas, melhor é a qualidade do papel. A degradação vai gerar o quebramento dessas fibras e o desfazimento da sua conexão, gerando folhas mais quebradiças que rasgam com facilidade. Se você tem um gibi antigo que foi muito exposto à luz solar, não teve a sua manutenção preventiva realizada, ele vai ser quebradiço. Você vai entortar a página e a página vai quebrar. Então, o amarelamento, além do aspecto estético, ele ainda causa microscopicamente esses danos. Então, é necessário e muito necessário essa manutenção. Eu sou obrigado aqui a fazer uma reflexão para concluir esse vídeo acerca deste aspecto tendencioso que se vê hoje com a modalidade dos gibis de luxo, de capa dura, o que comumente está sendo chamado de gourmetização dos gibis. Eu vejo aí uma excessiva atenção a gibis deste nível, como se o novo colecionador tivesse que colecionar só obras gourmetizadas e de papel de altíssima qualidade. É bom notarmos que nesta prática há vários inconvenientes. A falta de acesso a histórias muito importantes do personagem, falando de Tex, é claro, do personagem, que não são republicados e não serão republicados por vários fatores, inclusive fatores autorais. E que ficam sem acesso simplesmente porque parece haver uma cultura que gibi velho não é legal ter na coleção. Então, os novos leitores de Tex ficam privados de aventuras muito interessantes, ficam privados de conhecer a história editorial do personagem por meio das suas edições antigas, e ficam aí gravitando em republicações que são uma frequente, só porque são em capas duras ou em papel branquinho. Isso pode até gerar aí um novo tipo de transtorno obsessivo-compulsivo, que se não é pelo acúmulo de material, é pela excessiva necessidade de estética. Então eu dou esse alerta aqui para que você, colecionador, entenda que a estética pode ser tão nociva quanto o amarelamento das folhas. Para você que é um colecionador que coleciona gibis antigos, entenda que o amarelamento é inevitável e que as medidas de manutenção e prevenção desse amarelamento eu acabei de dar aqui neste vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que muitos estão esperando um vídeo sobre a questão dos saquinhos plásticos nos gibis, e que tem muito a ver com o que foi dito aqui, mas que eu devo guardar aí para um próximo vídeo. Eu precisava falar do amarelamento do papel, dessa questão química, estrutural, para poder depois chegar lá. Esse vídeo faz parte da playlist de conservação de gibis, e é nesta playlist que chegará aí o vídeo com relação aos saquinhos plásticos em data oportuna. Preciso estar alimentando as outras playlists. Eu agradeço muito
aos mais de 550 inscritos no canal. Agradeço demais cada um. O canal Colecionismo Tex, ele existe para aqueles que pretendem levar o colecionismo a sério e realmente são apaixonados pelas aventuras desse personagem incrível que é Tex Willer. Vocês terão aqui na descrição do canal o link do artigo no site Tex Brasil e também no grupo Tex Willer do Facebook. E eu deixarei também alguns links de outros canais sobre conservação de livros e gibis, que será muito importante vocês assistirem para fazer uma compreensão mais abrangente sobre essa questão. Fico por aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Forte abraço.